Ao contrário de certos clubes celestes aí do Brasil, a gente caiu, mas a gente voltou logo em seguida, né? Exatamente. Começar de novo, né? Bora. Sim, começando agora, direto dos estúdios virtuais, Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é dia de mais um episódio da nossa já clássica Série 10 e é dia de aproveitar o fim de um ciclo enorme e vitorioso e que está aí praticamente desde que a gente começou a acompanhar futebol. Não é muito do nosso feitio, da nossa característica, analisar a carreira de caras que ainda jogam. A gente costuma gostar de esperar que a carreira se encerre, mas a gente vai sim falar do assunto da semana, Lionel Messi. E é óbvio que La Pulga ainda tem muita garrafa vazia para vender, como diriam os mais antigos, mas é fato também que a gente tem um Essa, ciclo essa fechadinho nessa passagem dele muito marcante pelo Barça. Então a gente decidiu analisar isso e falar sobre a passagem dele no Barça e fazer meio que uma certa despedida dele do Barcelona. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu estou aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, homem das camisas. Chico, o tamanho do Messi tá dado, né? E é difícil que algo possa acontecer para alterar isso. Seu boa noite. primeiramente, buenas noches, Catalunha, buenas noches, Buenos Aires, boa noite, Brasil, boa madrugada, Itália. Não, eu acho que como você falou, cara, o Messi é um cara que, independente do que a gente vai ver aqui para frente, é um cara que o tamanho dele já está feito, né? A história dele ainda não acabou, mas ainda que ainda esteja sendo escrita, é uma história gigantesca e que não tem como manchar, não tem como discutir, não tem como diminuir. É uma história única, é uma história de talento bizarro, é uma história de muitos recordes, é uma história muito, muito sinistra e muito marcante, principalmente para a gente que cresceu vendo, né? É um cara que marcou muito a época que a gente começou a acompanhar mais o futebol, um cara que marcou muito, não só no Barcelona, mas não só como jogador do Barcelona, né? Mas como um cara que faz a história para o futebol mundial. É um cara que muda parâmetros, é um cara que muda recordes, que muda a história do futebol, né? É um cara que, independente do que vai fazer, se ele resolver amanhã, fala, não vou jogar bola, vou pescar pro resto da minha vida, a história dele tá aí. É indiscutível. Lembrando sempre que você pode ajudar a gente seguindo a gente nas redes sociais. É só procurar como Armário da Bola em tudo quanto é lugar. Estamos no YouTube, estamos no Pô, Twitter, Facebook, Instagram. tu vai falar, o primeiro que tu fala é o concorrente. Mas tá, a gente está lá. O que a gente pode fazer? Não estamos publicando lá, mas estamos lá. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, é só procurar como @Armário da Bola e principalmente na Twitch. Estamos fazendo gravações ao vivo do podcast toda semana, sem data definida, e temos uma live segunda à noite e sábado no final de tarde. Nesse mês de agosto faremos esse esquema e a gente espera vocês para acompanhar a gente nas gravações e nas nossas lives que a gente fizer, twitch.tv/Armário da Bola. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode contribuir com o seu suado dinheirinho no nosso PicPay, picpay.me/Armário da Bola, e a partir de R$ 5 você já ajuda a gente a existir e a crescer. E vamos para a vinheta, que a pauta hoje é extensa. Pra galera da live não tem vinheta, felizmente. A gente tem que... Faz a sonoplastia da vinheta aí, Chico. De vidro, de vidro? O que mais tem? Seu Luiz do Maranhão! Esses negros maravilhosos. Ai. Bom, simbora. A gente vai falar aqui da carreira inteira do Messi até esse momento, mas eu queria começar propondo um debate sobre idolatria, sobre simbiose, conexão entre jogador e time, né? O Messi, ele chega como criança num clube de outro país, de outro continente, de outra cultura, mas cresce lá e se identifica de uma maneira muito, muito
próxima com o Barcelona, né? A história do Barcelona, ela hoje em dia está impossível de ser desassociada da história do Messi, e a história do Messi é completamente indissociável do Barcelona, né? Ele começa a jogar recebendo a passagem de bastão do Ronaldinho Gaúcho, que é um cara que também é grande ídolo do clube, e aí começa a construir uma das histórias mais diferentes de grandes craques dessa geração e desse momento do futebol. É uma história que tem elementos de moda antiga, né? Um cara que chega no clube cedo, fica lá até muito tarde, praticamente até o momento da aposentadoria dele, conquista tudo, ganha idolatria, respeito de todo mundo. E o final a gente acaba até esquecendo um pouco por agora, que é um final melancólico, né? Mas é uma narrativa para nenhum comentarista idoso botar defeito. Não, e o Messi, ele é um cara cuja história mesmo no clube, não é por acaso, né? Por trabalho do clube. Mas a história do Messi coincide com uma história de muito barcelonismo no Barcelona, Barcelona se definindo como Barcelona, mas ele é um cara que não se limita a isso, né? Ele é um cara que define isso, ele é um cara que marca isso. O Messi, ele surge como um profissional no Barcelona numa época que o clube tinha feito contratações que tinham muito a ver com a história e com a identidade do Barcelona, que estavam passando o bastão para uma geração criada em casa, caras que já tinham alguma identificação, alguma história ali, mas que estavam assumindo o papel de protagonismo, assim, em todas as posições do campo. Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta, caras que saíram e voltaram, Fábregas, Jordi Alba, são caras que foram definindo o que era o barcelonismo, né? Foram refazendo a história do Barcelona, mas eu não gosto daquele papo, assim, eu discordo totalmente do papo que o Messi só fez o que fez porque jogava com o Iniesta e o Xavi botando bola para ele. Pelo contrário, eu acho que o Messi fez o que fez, eu acho que o Barcelona fez o que fez porque o Messi fazia o que fazia, né? Eu acho que ele é um cara que ele está inserido nesse contexto, ele é beneficiado por esse contexto, obviamente, mas que ele define também, né? Ele não é um cara que se aproveitou só disso, ele não é um cara que só surfou a onda, pelo contrário, ele porra, balançou os bracinhos ali dentro da água para essa onda ser criada, né? Ele é um cara que definiu muito isso. E nenhum grande time, como é esse grande time do Barcelona, esses grandes times que a gente vai falar aqui, né? Porque são algumas gerações de grandes times. Nenhum desses times muito bons eles se formam a partir de um elemento só. Não é só um grande craque, não é só um grande treinador, não é só uma grande dupla de zaga. É uma série de eventos e até coincidências, né? Muitas coisas não planejadas vão acontecendo para conseguir formar isso. Se você for ver a Copa de 70, a quantidade de eventos que levou até aquela Copa de 70, você vai ver que tem uma porrada de coisa que, se isso não acontecesse, talvez esse time não fosse o mesmo. Talvez no sem caso do Xavi, Barcelona, termina, pode concluir seu sem pensamento. Xavi e Iniesta, talvez esse time não fosse lá grande coisa. Talvez o Messi tivesse muita dificuldade para conseguir conquistar tudo que conquistou sem Xavi e Iniesta. Sem Messi, talvez não tivesse esse grande time do Barcelona. Talvez fosse o toque de genialidade que o Messi dava para esse time, dava uma diferença para esse time. No momento principal, o Messi ia e resolvia. Nos momentos mais difíceis, o Messi chegava, puxava a bola, botava debaixo do braço, e aí, com a ajuda de um grande time e de um grande treinador, tudo isso deu um dos maiores times da história, e é tudo junto. A gente não consegue separar essas coisas. A gente não tem como fazer a medida do que é o Messi sem esse grande time do Barcelona, e não tem como fazer a medida do que seria esse time do Barcelona se não tivesse o Messi por lá. Não, e eu acho que é importante a gente pontuar também que isso não foi uma coisa aleatória, né? Não foi uma Sim, sorte que o Barcelona deu. Isso é sim. um projeto que o Barcelona investiu para formar jogador com a identidade do clube, com o futebol que eles queriam jogar sendo quase que programado dentro dos caras, desde que os caras. Primeira vez que o Iniesta viu uma bola, ele estava sendo introjetado com o jeito do Barcelona de jogar, né? E não é coincidência que tantos caras bons tenham sido formados e chegado no time principal ao mesmo tempo. Não é um acaso, é trabalho, né? É uma coisa que começou com semente plantada lá pelo Cruyff nos anos 80, 70, quando ele era treinador. Como a gente falou no episódio sobre o Cruyff, foram coisas que foram sendo construídas. Eu acho importante a gente falar isso. Que o Barcelona não foi por acaso que esses caras todos se juntaram. O Barcelona plantou e colheu.
O próprio trabalho, né? E esse trabalho rendeu só na era Messi 10 títulos do Campeonato Espanhol, a La Linda, 7 títulos da Copa do Rei, 8 títulos da Supercopa Espanhola e 4 da Champions League em 2006, 2009, 2011 e 2015. E poderia ter sido muito mais. O Messi ele começa jogando em clubes de bairro, bem criança, né? Ele desde criança era muito fanático por futebol, essa história que a gente escuta muito. Tem uma história até que ele se recusava a ir para o mercado com a família se não tivesse uma bola junto dele, desses moleques que eram viciados em futebol. Mas acaba que o primeiro clube dele, de fato, lá na Argentina é o Newell's Old Boys, né? Um time que é um celeiro de craques. Não, e tem essa situação que aí sim é uma coisa que a gente pode dizer que foi um acaso, né? Essa situação. Por que o Messi não virou o craque do Newell's Old Boys? Aí é uma situação que não foi o trabalho do Barcelona que levou ele para lá, né? O Messi começou ali nas divisões de base do Newell's Old Boys, é um torcedor fanático, e a gente até catou aqui na apuração para fazer a pauta do programa uma coincidência maravilhosa e incrível que só o futebol pode proporcionar, né? O Messi, ele é torcedor, assim, fanático e de infância e apaixonado mesmo pelo Newell's, sempre foi Newell's Old Boys. Em 93, quando ele era criancinha, e ele fala que ele nem se lembra dessa partida, mas ele sabe que ele estava lá. O Messi estava na arquibancada do estádio na estreia do Maradona pelo Newell's, né? A gente falar que o Messi, falar de Messi e Maradona no mesmo espaço, falar de Messi e Maradona na mesma frase, assim, é inevitável, né? São dois caras que são provavelmente os dois maiores nomes da história de uma escola de futebol que é única no mundo, tanto dentro de campo quanto fora, né? A Argentina no futebol não só forma grandes jogadores, grandes equipes e grandes campeões, como fora de campo tem muita história, muito peso, com torcidas, né? Com clubes, com instituições muito fortes. E o Messi e o Maradona são dois caras que simbolizam muito o futebol argentino. E a gente vê que o Maradona já estava ali no final da carreira, né, na reta final da carreira no Newell's, vindo jogar, sabe, assim, para se manter ativo. O Maradona já não estava no auge dele, longe disso, em 93. E a gente vê que o Messi estava ali presenciando, uma criança, vendo o ídolo estreando pelo clube, né, vestindo a camisa vermelha e preta do Newell's. É simbólico pra caramba, né? Uhum. Não é uma passagem de bastão, propriamente dita, mas é um momento muito simbólico, um momento muito interessante, né? E o maior jogador argentino depois do Maradona, sem dúvida, né? Está nesse momento é bastante simbólico mesmo. Ele é um cara desde pequeno, muito pequeno. Ele teve problemas hormonais. Essa foi acidental. Ele teve que fazer um tratamento hormonal porque teve um problema no desenvolvimento ósseo. Um tratamento caro, que ele de uma família que não era abastada, digamos assim, e o Newell's não queria pagar, né? Era R$ 900, $900 por mês, e ele chegou a ser oferecido pelo River. Aí o Newell's recuou, se ofereceu para pagar parte, mas no fim das contas o pai dele, Jorge Messi, levou ele para o Barcelona e a Argentina, e ele tinha família lá, e acabou que o Messi foi para o Barcelona nesse contexto, né, de precisar de um tratamento médico. Eu ia falar tratamento médico, porque eu acabei de ver um cara de saltos ornamentais saltando aqui. Ele precisou de um tratamento médico, acabou indo para o Barcelona, e aquela pitada de sorte que a gente falou na montagem dos grandes times, né? Não, assim, por acaso tinha uma prima da família que morava em Barcelona. Esse negócio do tratamento, por algum tempo, foi até a empresa que o pai do Messi trabalhava que ajudava a pagar. Quando o Newell's se recusou a pagar, ele levou o Messi no River, e aí o Newell's ficou meio assim, pô, a gente não quer perder um talento desse pro River, até se ofereceu a pagar uma parte, mas era muito pouco comparado ao quanto eles estavam a ganhar. E vale lembrar que o peso argentino comparado ao dólar assim, se o real hoje é coisa de R$ 6, R$ 7, eu lembro que na época, não faz tanto tempo, 2018, fui para a Argentina, era coisa de 15 pesos, $1, né? A gente para pensar, quase $1.000 é um dinheiro muito grande, E acabou que ele
foi, né, tentando, foi meio que atirando ali para, pô, preciso do desenvolvimento do meu filho, desenvolvimento físico mesmo, não só como jogador, né? Óbvio que não dá pra gente falar que o pai do Messi queria fazer isso só porque ele queria que o Messi fosse jogador, pelo contrário. Eu acho que é uma situação que o clube era um meio para desenvolver o filho fisicamente, né, e corporalmente. E o Barcelona topou pagar. E o Messi não era assim, né? Não era como se assim, o Barcelona, quando ele chegou lá, o Barcelona falou assim: não, esse menino aqui é intocável. É, um cara que o Messi chegou lá, assim, o Barcelona tinha muito talento na base, né? Ele não chegou lá como assim, o diferentão. Ele foi se provando diferentão jogando bola, né? Quebrando recorde de gol em tudo que é jogo, de base, um moleque que foi convencendo. Ele se destacou rápido na base, foi apadrinhado pelo Ronaldinho Gaúcho, né? Ele bem novo. O Arsène Wenger chegou a levar a sondar o Messi, ainda menor de idade, para levar para o Arsenal, como ele levou o Fábregas, tirou o Fábregas da base do Arsenal, mas sondou só o Messi, não levou. Aí, grande erro do Wenger, podia ter dado muito certo levar ele pro Arsenal, mas se levasse pro Arsenal, provavelmente o Messi não ia ser nada do que ele é, né? Do jeito Não, que o Arsenal é cagado, não ia dar certo. E aí a eu não transição. duvido do potencial do Arsenal de zicar o Messi, cara. Apesar do Messi Exatamente. ser um cara É, capaz de bater de frente com o Zica, o Arsenal realmente é foda. é. E aí ele teve uma transição rápida pro profissional, né? Ele estreou no amistoso contra o Porto aos 16 anos, e aí um ano depois, em jogos oficiais, estreou contra o Espanhol, isso em 2004. E aí É assim, Desculpa. ele só ia começar a fazer gols em 2005 contra o Albacete. Não, assim, o Messi ele não surgiu no time principal do Barcelona como assim, né? Nossa, para tudo. Ele foi se firmando aos poucos, foi uma transição muito natural, como de vários outros jogadores que a gente vê. Não é um cara que chegou assim, cometa, né? Caraca, faz um gol no primeiro jogo, faz um. Porra, decide jogo pra caralho. Não, ele começou a jogar aos pouquinhos, foi se firmando, pegou o jogo oficial um ano depois de estrear, começou a fazer gol um ano depois. Coisa de 2, 3 anos ali que ele foi se firmando aos poucos. Não é um cara que caiu e foi um cometa, né? Peraí. E o primeiro gol dele no Barcelona teve justamente a passagem de bola e de bastão, né? O primeiro gol dele é com uma assistência inacreditável do Ronaldinho. O Ronaldinho, com um passe, tira a zaga inteira, a bola vai para o Messi. E ele vai justamente comemorar com o Ronaldinho, uma imagem que é muito Nas marcada e costas, né? uma imagem muito legal da carreira do Messi e que mostra a importância do Ronaldinho para o começo da carreira dele. O que o Ronaldinho deve ter dado de dica para o Messi ali naquele começo, de se achar no gramado e de como passar e tudo mais, deve ter sido brincadeira, né? É um cara muito importante na carreira dele, que começava ali em 2005, 2006 a se firmar no elenco e mostrar de fato que podia ser muito grande, né? Jogando ainda com a 19, a 10 era do Ronaldinho, ele só ia assumir a 10 mais tarde, mas ele estava ali naquele elenco, grande elenco ainda antes do grande time, né? Um elenco de Ronaldinho, Juli, alguns caras já tinham, né? Puyol já estava lá, mas o Valdez já estava lá, mas tinha Juli, Eto'o, Ronaldinho, essa galera toda. E em 2006 ele vai para a Copa do Mundo com a Argentina e acaba sendo coadjuvante, né? Esse momento dele no Barcelona, esse momento que ele. Essa passagem é muito simbólica e muito legal, né? Do Ronaldinho para ele, porque o Ronaldinho foi um cara que resgatou muito a identidade do Barcelona, né? Ele não é cria do Barcelona, ele é um cara que é cria do Grêmio, jogou no PSG na Europa ainda, antes de ir pro Barça. Mas o Barcelona vinha num momento muito ruim por muitos anos, um momento justamente com uma crise de identidade, um momento que o Barcelona não se via como Barcelona. E quando o Rijkaard foi para lá, né, o técnico holandês, ele é um cara que teve uma importância muito forte para o Barcelona se reencontrar, para resgatar o Barcelona. É um passo a menos do que o que a gente vai falar daqui a pouco, que foi o Guardiola e os craques, as canteiras do Barcelona. Mas o Ronaldinho é um cara que chegou e ele é muito, né, o Barcelona. É um futebol alegre, é um futebol de drible, de mágica, de encantamento. É um futebol muito plástico, é um futebol muito bom de ver, muito gostoso, que
ele chegou, se identificou e resgatou muito a identidade do Barcelona. E ele passar esse bastão para o Messi é muito simbólico, né? Na época, obviamente, a gente não tinha como dizer, não tinha como saber que o Messi ia ser o que seria, mas hoje em dia a gente olha para trás e a gente consegue ver que é uma situação muito legal, né? O Ronaldinho, apesar de ter sido um pouco mais efêmero do que a gente gostaria, ter sido mais curto do que a gente gostaria, né? Esse auge dele ali, nesse momento dele como o cara do Barcelona, nesse pouco tempo que foi um negócio de maluco, né? É um negócio indiscutível, uma das paradas mais fantásticas que a gente já viu serem feitas no futebol. Foi o Ronaldinho ali de 2003, 2004 até 2006, 2007. É um negócio muito fora da curva de qualidade, de título, e ali já era um momento que ele começaria a entrar em declínio um pouquinho no Barcelona e o Messi estava chegando para não dava para cravar, não sabia assim, né? Tipo assim, o Ronaldinho vai embora, tudo bem que tem o Messi, não era assim. Mas simbolicamente hoje a gente consegue ver que foi isso, né? Que o Messi viria para ocupar esse espaço que o Ronaldinho ocupou por algum tempo. E depois de 2006 o Ronaldinho, o Barcelona ia começar a cair, o Ronaldinho também ia começar a decair na carreira, mas a partir de 2008, 2009 é que o bambu começa a tremer, né? Aí que o Messi começa a se tornar o jogador que ele viria a ser, o time do Barcelona começa a se tornar o que viria a ser, e aparece um cara fundamental na carreira do Messi, que é o Guardiola. Eu falo assim, você até pega no meu pé por causa disso, eu acho que o Guardiola é o melhor técnico que eu já vi na minha vida. Não sei se é o maior, assim, eu particularmente prefiro o Klopp, porque gosto mais do estilo do Klopp, mas eu acho que igual ao Guardiola em termos de detalhismo, de inteligência, de sagacidade, de saber o que está fazendo, de pensar, de estratégia, de inovação, eu acho o Guardiola é o melhor técnico que a gente já viu no nosso tempo. E o que ele fez no Barcelona a partir de 2008, 2009 é histórico. E como a gente estava falando no começo, né? Que é um processo que se retroalimenta. Não é assim, o Messi só é o que é porque o Guardiola que treinou ele. E ao mesmo tempo, o Guardiola não é o técnico que é só porque ele treinou o Messi. O Guardiola tem uma importância gigantesca nesse processo. O Messi tem uma importância gigantesca nesse processo, e os outros caras que estavam assumindo a identidade, assumindo o protagonismo do Barcelona também tem uma importância fundamental aí, né? Xavi, Iniesta, Puyol, o Valdez não, porque o Valdez é muito ruim, tadinho. Sim. Mas foi um momento tava justamente... lá, deu sorte. Mas tava lá, não. Animicamente o Puyol é um cara que a gente respeita muito, é um grande capitão. Como jogador é um grande capitão, né? Mas que foi um estilo de jogo que beneficiou muito esses caras, né? É um estilo de jogo que já era criado da base, é um estilo de jogo que o Guardiola... tudo bem, todo mundo fala, jogo de posição, né, jogar futebol ofensivo, tocar a bola, todo mundo sabe o que é. Mas fazer isso de uma forma natural, introjetada, automática, como o Guardiola fez. O Guardiola já tinha treinado o time da base do Barcelona antes de assumir o time principal, né? Ele já foi jogador do Barcelona, é um cara que conhece muito essa história, conhece muito o processo. Ele foi um cara que transformou isso numa coisa muito fora da curva, transformou isso numa coisa muito espetacular. E isso tanto ele foi beneficiado pelos jogadores que ele tinha à mão, como os jogadores se beneficiaram por ter um cara desse, né? E aí a gente vai ter a formação do estilo tático, o estilo de jogo do Barcelona, que ficaria realmente para a história, que é o esquema de posse de bola e o tic-tac, né? Só que se a gente for comparar com o time da Espanha, de 2010, que é praticamente o mesmo time, né, com pouquíssimas peças diferentes, a gente vai ver que o Messi é justamente a diferença que dá uma picância a mais, um toque de latinidade a mais, apesar de ser um cara que nem foi tanto tempo criado assim na América Latina, né? Mas o Barcelona com um time de muito toque de bola, muita posse de bola, muito foco nas triangulações, né? Você pega o jogador com a bola, ele sempre vai ter duas opções para tocar,
se aproximando dele, inversões de campo, posições até bem definidas e com trocas também bem definidas, né? Os caras sabendo quais posições do campo ocupar, mas sempre com liberdade para variar o esquema, mas ainda assim com posições bastante definidas. É uma coisa meio filosófica até, né? Digamos assim. Muita inspiração no carrossel holandês, né? E o Messi, a gente explica até taticamente mais isso no episódio do Cruyff, e esse time bebe muito desse time do Cruyff da Holanda, desse time do Cruyff treinando o Barcelona que o Guardiola jogava, e era uma grande... o Guardiola era um grande pêndulo desse time do Barcelona ali do começo da década de 90, né? Era um grande ponto de equilíbrio daquele time, e ele faria um time jogar a esse estilo como treinador, tendo o Messi como válvula de escape, né? Quando precisava, o Messi, um jogador de muita explosão, né? A gente vê os gols dele, muita coisa que você tá vendo ele com a bola, ele carrega. Do nada, quando você viu, ele driblou 3, meteu o gol e é um golaço, e o Barcelona ganhou. Ele jogando ali como um falso 9, e esse time vai conquistar tudo, né? Vai ser campeão da Tríplice Coroa, vai vencer a Champions, o Campeonato Espanhol, vencer a Copa do Rei, foi campeão da Champions em cima do Manchester United, do Cristiano Ronaldo, com gol de Messi e um 2-0 para o Barcelona, e ele vai ser ali vai ganhar o primeiro prêmio dele de melhor do mundo, superando o Kaká e o Cristiano Ronaldo, que tinham ganhado em 2007, 2008 e em 2009 o Messi vai ganhar, se consagrando aí como o melhor do mundo, e um time que parecia que não tinha como ser derrotado, né? Era um time que... Cara, um negócio de doido. Naquele momento não parecia ter qualquer tipo de tática que fosse capaz de superar esse Barcelona. Não, você falou que o Messi é um cara de muita explosão, mas ele não é um cara, né, atleta, vamos dizer assim, o cara do atletismo, que é o cara que corre pra caramba. Em comparação assim. Com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? O Cristiano Ronaldo fisicamente é a máquina, e o Messi ele leva mais na habilidade, mas ainda assim com uma explosão muito rápida, aliada à habilidade dele, que é das mais inacreditáveis que a gente já viu. Não, e como você estava dizendo da questão do Guardiola, que a gente estava falando que o Ronaldinho fez uma passagem de bastão para o Messi. O Guardiola também teve um pouco disso, né? Que ele foi o cara que aprendeu. Quando ele era jogador, ele aprendeu com um técnico fora de série, que era o Cruyff. É um cara que deu muita ideia para ele, deu muita sabedoria, muito conhecimento para ele. E quando ele se aposentou, ele fez essa passagem de bastão, né? Ele assumiu o lugar do mestre dele como técnico e, claro, né, de formas super desenvolvidas e de formas inovadoras, ele foi passando esse conhecimento que ele tinha para quem estava ali. E ele teve caras que eram tão inteligentes quanto ele para aprender. Essa história do falso 9, por exemplo, é uma puta de uma inovação que o Guardiola propôs e que pouquíssimos jogadores seriam capazes de executar. A sorte dele é que ele tinha o Messi, que é um cara que é um gênio, taticamente, tecnicamente, fisicamente, para executar isso, né? Essa história do falso 9 a gente até brinca, né? O tatiquês exagerado. Porque falso 9, falso atleta, falso jogador, né? Falso bom. Mas é uma situação que foi o seguinte, um jogo do Barcelona contra o Real Madrid, que é ultra, mega, hiper rivalidade, né? O clássico fora de série, que ele sabia que o Real Madrid ia marcar por jogador, né? Ele sabia que o Real Madrid ia botar a zaga para ficar em cima do Messi, e aí ele, enfim, treinou e falou como se o Messi fosse seu camisa 9, fosse a referência, jogando ele na frente, vai tomar a marcação. Só que quando começou o jogo, quando o jogo foi rolando, o Messi ele não estava isolado lá na frente, né? O ponta de lança, não era o foco do time. Ele estava jogando quase que no meio de campo, ele estava jogando muito mais próximo, né? Coisa de 10, 20 metros longe da área. Então o que acontecia? O cara que ia marcar ele individualmente não sabia se ele ficava marcando atrás para não tomar o avanço do Barcelona, ou se ele ia correr atrás do Messi. Então, ou o cara ia atrás do Messi, deixava um buraco para outros caras do time do Barcelona passarem, ou ele ficava na linha da zaga e o Messi jogava sozinho. Porque o Messi jogando sozinho, com o talento que tem, é o pesadelo, né? A pior coisa que você pode fazer no mundo é você deixar um cara com a inteligência, com a qualidade do Messi sozinho. Isso é uma coisa que mostra o quanto isso foi aliado, né? A inteligência do técnico para pensar na solução dessa e a inteligência do jogador para executar, porque para um cara não ter disciplina para fazer isso é muito fácil.
Esse é o 5-0, né? Não, o 5-0 foi um pouco depois, mas foi mais ou menos nessa época. O 5-0 é emblemático, né? Porque Exatamente. A gente até ressaltou aqui o 5-0 na nossa pauta pra gente, porque é o grande momento simbólico desse time, né? Óbvio que você tem conquistas de Champions e conquistas de não sei o quê, mas num clássico desse, o Barcelona vencer por 5-0 do jeito que foi, sem o Real Madrid conseguir fazer nada, absolutamente nada em campo, foi muito marcante. E a gente tem aqui as escalações para dar. O Barcelona entrou naquele 29 de novembro de 2010 com Víctor Valdés, Daniel Alves, Gerard Piqué, Carlos Puyol e Eric Abidal, Sérgio Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Messi e Vigia. O treinador era o Pep Guardiola. O Real Madrid tinha Iker Casillas, Ricardo Carvalho, Pepe, Sérgio Ramos e Marcelo. Xabi Alonso, Khedira, olha o Khedira aí, Mesut Özil, Ángel Di Maria, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo. O Barcelona venceu com gols do Xavi, do Pedro, do Villa fez 2 e o Refren Soares, que tinha entrado no final do jogo, meteu mais 1. E o Messi acabou não fazendo gol, mas destruiu o jogo, né? Deu 2 assistências e botou o Real para mamar. A real é essa. A gente tinha foi o início ali, né, dessa rivalidade que a coisa de mais de 10 anos monopoliza as atenções do futebol mundial, né? Cristiano Ronaldo contra Messi. Em 2008, o Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo. Em 2007 e 2008 ganhou a Champions em cima do Chelsea, pelo Manchester United. Foi o melhor do mundo. E aí, em 2008 e 2009, o Messi, né, depois o rei, foi Barcelona e Manchester United, e o Barcelona ganhou com o Messi jogando na final, e o Messi virando o melhor do mundo. E aí, não sei o quanto que isso motivou essa situação, mas o Real Madrid foi buscar o Cristiano Ronaldo foi ficar mais perto do Messi ali, né? Virou uma situação dos dois jogando mais diretamente um contra o outro. Eu acho muito foda que eu acho que é uma rivalidade que, assim, no futebol eu tenho preguiça de monopólios, assim, eu fico meio... eu quero diversidade, eu quero coisas novas. Mas é uma rivalidade que os dois se estimulam muito, né? Eu acho que o Messi e o Cristiano estão sempre querendo superar o outro. Os dois já falaram isso, que um sempre motivou o outro a querer mais, e era uma rivalidade saudável, né? Os dois se estimulando a buscar melhor e querendo ganhar o outro, e melhor para todo mundo que gosta de futebol, que a gente pôde ver essa rivalidade por todos esses anos, né? E que pode assistir sem precisar ficar treinando igual eles treinam, né? Exatamente. Sem precisar fazer abdominal igual o Cristiano Ronaldo, sem precisar ter a qualidade do drible do Messi para correr atrás, né? A gente pode ficar só assistindo. Mas, não, e quando o Cristiano Ronaldo foi para lá, e com coisa de um ano e meio jogando na Espanha, o Barcelona vem e mete 5-0. Foi uma época, cara, também teve, né? Acho que foi foi um pouquinho depois, 2011, que teve coisa de 18 dias, né? 20 dias, teve 4 jogos. Foi semifinal da Champions, teve na Liga. Foi muito jogo muito importante entre Real e Barça. Isso. E é tudo um processo, né? Começa ali em 2008, 2009, e é um processo que vai tendo várias temporadas de resultados muito bons do Barcelona e muito bons do Messi, o Messi jogando muito e o Barcelona ganhando tudo, né? E a gente tem vários exemplos disso, e muito jogo que o Barcelona ganhou do Real Madrid, né? Muito jogo que o Barcelona venceu, que o Messi jogou melhor e que o Messi fez tudo. Aquela história do jogador ser aplaudido no Santiago Bernabéu, que os grandes jogadores acabam sendo aplaudidos. O Messi foi aplaudido mais de uma vez no Santiago Bernabéu. Vaiado, então, muitas outras vezes. A mãe do Messi escutou coisas ali que nem a mãe do Pierluigi, nem a mãe do Anderson Daronco escutou na vida. Tem no final de 2010, na temporada 2010-2011, vai ter esse 5-0 no Camp Nou. Vai ter essa sequência de 4 jogos em 2011, que aí já na temporada 2011-2012, que teve semifinal de Champions com o Barcelona metendo... Na real, foi 2010-11 que teve a semifinal. 2010-11, exatamente. É na mesma temporada. Em 18 dias, o Barcelona ganhou por 2-0 com 2 do Messi, humilhando o Casillas em pleno meteu o gol baixo das pernas. Baile. É um símbolozão do Real, né?
E aí, em 2011, o Messi e o Barcelona vão conquistar de novo a Champions League, depois de ter perdido em 2010 para a Internacional de Milão, né? Aquele time do Milito, do Júlio César, um time que jogava feio, mas conseguiu vencer o time que jogava bonito ali, um duelo muito importante. Mas em 2011 o Messi vai conquistar como cara, né? Primeiro título de Champions dele, o segundo título de Champions dele ali, que ele vai conquistar como realmente o cara do time. E aí ganhando contra o Manchester United, com direito a gol de cabeça do Messi na final. Né? Não, Não, o Messi, gol contra do Rio 1,20 m. Ferdinand. Não. O gol foi do Messi. Marcado pelo Ferdinand, exatamente. Não, o Ferdinand com 3 metros de altura, um zagueiralhaçaço, um dos melhores zagueiros que a gente viu jogar. O Messi com o tamanho dessa cômoda, que tá aqui do lado, 1,20 m de altura. E o Messi de cabeça fez um gol sendo marcado pelo Rio Ferdinand. Esse jogo foi absurdo. De novo contra o Manchester United, né? Dessa vez o United não tinha mais o Cristiano Ronaldo. Eu lembro que essa foi uma final que eu assisti muito. Todo mundo viu, né? Todo mundo viu essa final. Não, e assim, eu comecei a me inteirar mais do futebol europeu justamente na final de 2008, contra o Chelsea. E o Manchester United foi um time que eu torcia quando eu comecei a ver futebol europeu. E aí, essa final eu lembro de ver na casa do Fefo, cara. O Fefo que jogava bola com a gente. E ele pagava muito pau pro Barcelona. E eu pro Manchester United, a gente foi ver um pessoal lá na casa dele. E durante o jogo era assim, cara, não tem como ganhar esse jogo. Não tem como. O que o Barcelona tá fazendo, meu amigo. O que tá acontecendo aqui foi 3-1 o jogo, assim, é aquela parada que não é uma goleada, mas que domínio dentro de campo, assim, foi muito flagrante e o Manchester United não teve como brigar, assim, não teve como bater de frente. E aí o Barcelona vai jogar a final do Mundial contra o Santos do Neymar, né? O Santos tinha sido campeão em 2011, título que a gente falou há pouquíssimo tempo. Aqui no Armário da Bola a gente tem um programa sobre esse título. Do feed. Não, tá maluco. Tem meses já. A gente falou do 5-4. É verdade. O título da Libertadores a gente falou tem 1 mês e meio, 2 meses. E vai jogar e tinha aquela dúvida sobre se o Santos podia ganhar do Barcelona. Isso era fato, tinha gente lateral Léo, né? O lateral Léo falou, vamos ver se o Barcelona é isso tudo. E eu tenho uma história legal sobre esse dia, que foi era o ano que eu e Chico estávamos no 3º ano do ensino médio, era o nosso ano de vestibular, e a final do Mundial foi no dia da prova da UF, aqui no Rio, e eu queria entrar para a UF. Nessa época eu queria fazer História, e eu queria muito entrar na UF, que é uma das principais faculdades de História que tem aqui no Rio. E aí eu e meus amigos, que também estávamos fazendo vestibular da UF, o Bernardo e o Daniel Zitzer, que você conhece, o Bernardo que ouve a gente também, estão sempre presentes aí, um beijo na boca deles dois. A gente combinou o seguinte, a gente falou, cara, vamos para a prova, a gente sai de lá, não lê jornal, não vê nada, não entra na internet, época de internet moleque, né, o Zap começando, a gente falou, não entra no Zap, não faz nada, não tinha tanto grupo de Zap assim, e a gente vai para casa do Bernardo assistir. E aí eu tava no vestibular da UF lá, fazendo, história, não sei o quê, bababá, Guerra Mundial, não sei o que, essas coisas de vestibular de história, e me esforçando para não saber o resultado, né? E aí eu fui no banheiro no meio da prova, chegou o faxineiro e falou, Barcelona ganhou de 4-0, né? Eu falei, não! Não me fala! Ele descobriu o resultado, o Bernardo descobriu porque na porta do vestibular tinha um cara com a plaquinha, 4-0 Barcelona, e o Daniel era o único, juro pra você. Ou ele falou essa história e a gente acreditou, né? A versão que eu sei é essa. O único que conseguiu passar ileso foi o Daniel, só que o Daniel chegou lá, a gente começou a ver a reprise e o Barcelona fez 2 gols muito rápidos, estava um baile, ele falou, que isso? Quanto é que foi esse jogo? Aí a gente olhou, você quer saber? Ele falou, quero. Foi 4-0. Ele falou, porra, a gente realmente acreditava que o Santos podia pelo menos dar um calor, mas não conseguiu fazer nada, né? O Barcelona campeão mundial, e pouco tempo depois o Barcelona ia aplicar 8-0 na despedida do Neymar, né? Ia ser mais humilhação ainda. 2013. Não, e é uma parada que, assim, que eu acho que foi um dos momentos de maior abismo, assim, né? A gente tinha tido, a gente viu campeões brasileiros no Mundial, né, na primeira década aí do século XXI. A gente viu o Inter em 2006, São Paulo em 2005. A gente viu times brasileiros batendo de frente com europeus. E o Santos, cara, é um time que aqui no Brasil fez muita história e mudou o nível, né? É um Santos que em 2011 passava o carro aqui, passava a goleada com uma facilidade bizarra. É um time que era
muito, muito fora da curva, muito acima da média. E a gente pensava assim, pô, foda, hein? Vai ser um Santos e Barcelona. O Santos pode dar um calor, porque o Santos é muito bom. O Santos em 2011 talvez fosse um time que encantasse, inspirasse mais do que o Inter em 2006, por exemplo. Sim. O Inter ganhou do Barcelona em 2006. Sim. Só e que... contava com o Neymar, que era um jogador que todo mundo sabia que tinha nível de Europa, né? A gente sabia que o Neymar seria um cara muito bom. Não, e aí chegou lá, maluco, foi um dos maiores atropelos que a gente viu, assim, o Barcelona em ritmo de jogo treino, porque o abismo era muito grande, né? Ao mesmo tempo que o Santos estava muito acima da média aqui, justamente por tudo que a gente falou, por Guardiola, Iniesta, Xavi, Messi, por todos esses caras, o Barcelona estava num nível acima também na Europa, que já é, em tese, um nível acima daqui do Brasil. Nesse Mundial ficou evidenciado aí que foi um dos maiores abismos que a gente já viu. Bizarro, né? Bizarro. E depois disso a gente vai começar a ter a era dos recordes do Messi, né? Ele vai começar a ter recordes gigantes, um gol atrás do outro, e números impressionantes que continuaram a moldar a carreira dele e mostrar o quão impressionante ele era como jogador, né? Ele é um cara que ele não impressionava só pela qualidade, mas pela quantidade também, né? É um cara que, porra, rápido se tornou o maior artilheiro da história do Barcelona, né? Em 2014 ele se tornou o maior artilheiro da história do Barcelona. Antes disso mesmo, ele já tinha feito o recorde, que foi 91 gols em uma temporada só. É um recorde que rola uma diferença, rola um debate estatístico aí, né? Igual, tipo, Pelé, os 1000 gols do Pelé, que tem gente que não conta tal jogo. O Zico parece que tem uma temporada que ele fez, quando ele estava no Flamengo, que ele fez mais que 91, mas tem gente que diz que o Messi é o maior recorde. Cara, 91 gols uma temporada, de qualquer forma. É absurdo demais. Se ele é o número 1, se ele é o número 2, cara, 91 gols, cara. Eu acho que eu não fiz 91 gols no FIFA na minha vida. Eu jogo FIFA há 50 anos. Sabe? É um negócio muito absurdo, cara. É um negócio absurdo mesmo. Tu pensa que um time europeu não faz 90 jogos no ano, cara. Se fizer tipo 60 assim, é muito. Então um cara fazer 91 gols é muito fora da curva. E aí ele foi se tornando, ao mesmo tempo que o Cristiano Ronaldo corria atrás, né, tentava brigar por alguns recordes, mas o Messi... Isso é uma coisa que eu acho legal a gente debater aqui, a gente trazer a pauta. A diferença entre Cristiano Ronaldo e Messi, né? E isso é uma coisa que eu vejo da seguinte forma. O Cristiano Ronaldo é evidente, é óbvio, é flagrante, é indiscutível que ele tem um talento muito fora da curva, assim, né? Sobre-humano. Um talento que não dá para dizer que é só esforço, mas o Cristiano Ronaldo é um cara que ele treina muito, que ele transforma o corpo em máquina, né? Uma besta enjaulada com óleo, um homem é uma máquina, né? Sim. Mas que ele precisa de um esforço muito grande para isso se concretizar. O Messi, enquanto isso, ele não precisa treinar tanto quanto o Cristiano Ronaldo, ele não precisa fisicamente se dedicar tanto, que é uma coisa mais mágica, né? Um negócio natural. Ele é mágico, né? A diferença entre o natural e, enfim, não que o Cristiano Ronaldo também não tenha um talento natural muito absurdo, né? Eu valorizo outros pontos do Cristiano Ronaldo que para mim diferenciam ele do Messi, mas durante esse tempo a gente viu muito essa briga, né? Esse debate foi um debate que era inevitável existir vendo o futebol, sem que esse debate aparecesse. Eu, pessoalmente, acho um debate chato, porque eu acho que muita gente deixa de aproveitar o lado bom de ter dois caras como esses por causa de picuinha e de você gostar mais de um e o outro gosta mais de outro. Mas eu acho que a grande diferença é que o Messi não é humano. O Cristiano Ronaldo é um humano muito bom de bola e o Messi é um outro nível. O Messi é um outro nível, ele é um cara que está um patamar acima dos humanos. Ele está num patamar diferente que pouquíssimos jogadores chegaram. Mas são dois caras incríveis. Privilégio nosso de poder ter acompanhado tantos momentos incríveis desses dois caras. E nesse nível de qualidade, nesse nível de conquista, é preferência pessoal. Você prefere um, achar que um é melhor, o outro é melhor, é preferência pessoal. Os dois, você pode argumentar para qualquer um dos lados. Você tem argumentos que sustentem que o Cristiano fez mais e você tem argumentos que o Messi fez mais. Só que, no fundo, não importa, né? Quem é melhor, quem não é melhor. É o tipo de coisa que não tem como medir. Se a gente quiser dizer
que o Messi é melhor que o Walter Minhoca, a gente consegue. Se a gente quiser dizer que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo, aí já passa por um aspecto mais pessoal, mais Subjetivo, né? subjetivo e de gosto da formação da pessoa como torcedora e do que ela prefere, que tipo de jogo ela prefere. Acaba sendo uma discussão que, dependendo das substâncias dessa discussão, ela pode ser positiva, mas muitas vezes, por causa da internet, ela não é, né? A gente viu a consolidação das redes sociais ao lado das carreiras desses caras crescendo, então a gente viu muita discussão infrutífera sobre eles dois, né? Discussões que não levam a lugar nenhum e discussões rasas. Eu acho que a gente tem como discutir essa relação dos dois, um com o outro, e os dois com o futebol, os dois com o esporte e os dois com a grandeza. A gente tem como discutir isso de forma saudável. Eu acho que é gosto. Eu, pessoalmente, hoje em dia prefiro o Messi. Já preferi o Cristiano Ronaldo durante muitos anos, pra gente ver como é que essas coisas mudam, né? A gente vai crescendo, vai tendo novas experiências e vai mudando a nossa cabeça, a nossa forma de analisar futebol, e é aquilo, né? Sorte nossa de poder ter acompanhado esses dois no auge e ter a nossa formação como torcedor e como analista e como jornalista e como profissionais que trabalham com futebol. A gente teve a nossa formação junto com esses dois caras crescendo e se desenvolvendo e se consagrando, e isso é um privilégio. Que sorte a nossa, né, de poder ter acompanhado isso, e que sorte a nossa de poder falar com todo mundo aqui. E a gente vai ter depois uma nova fase, né, do Messi. Ele passa a integrar um trio bizarro e incrível que foi a MSN, né? Ele, Suárez e Neymar com uma nova fase, um time bastante mudado e com outra cara. E O Guardiola saiu, entrou o Luiz Henrique, mas um time praticamente tão histórico quanto, né? Talvez não nos resultados, talvez não na duração, mas o impacto cultural desse time foi muito grande também, né? Não, antes do Luiz Henrique ainda teve, né, experiências um pouco complicadas Difíceis, ali né? do Barcelona. O Tata Martino foi um cara que né, ficou devendo. Teve o Tito Villanova, que era o auxiliar do Guardiola, que até faleceu de câncer um tempo depois, uma história bem triste. Mas foram caras que o objetivo era replicar, né? Era replicar essa escola que o Guardiola trouxe, que não foi possível replicar. E aí, quando o Barcelona vai buscar, né, o Suárez no Liverpool, vem buscar o Neymar aqui no Brasil, assim, é um momento muito diferente. O Barcelona já não era mais o time do tic-tac, do posse de bola, se tornou um time bem mais letal, agudo, vertical, mas sem perder a identidade, né, do futebol plástico, do drible. A gente tem, por exemplo, a agilidade, a sagacidade, o drible mesmo do Neymar com a finalização do Suárez. O poder de decisão do Suárez. Um dos melhores finalizadores que a gente já viu no nosso tempo, né? E, enfim, aí tem a remontada contra o PSG, né, nessa época ali. A partir de 2014, 15, o Neymar chega em 2013, né? Mas o time estoura um pouco mais para frente dessa forma, estoura com essa identidade um pouco mais para frente. É uma época que o Real Madrid também cresce muito, sim, né? Real Madrid, mantendo o Cristiano Ronaldo, se reinventa de outras formas, leva essa rivalidade para outro nível. É uma rivalidade que também vai se retroalimentando, o Barcelona e o Real Madrid se superando, e o Barcelona leva a Champions, né? Em 2015, contra a Juventus na final, com o Messi jogando pra cacete, com o Neymar jogando pra cacete. São três caras que se completavam muito, né, cara? A gente fala muito de duplas, né? De parcerias de dupla, Bebeto e Romário. Porra, tem muitas duplas, Claudinho né? Bochecha. Mas, sim. E assim, não que Queijo gravado. não que o MSN tenha superado o Claudinho Bochecha, eu acho que não superou. Depende do critério. Talvez esportivamente, sim. Musicalmente, com certeza não. Com certeza não. Culturalmente, depende. No Rio de Janeiro, acho que não. A gente já viu o Messi, Suárez e Neymar fazendo a dança da careta? Não viu. Então, assim, a gente não tem como discutir. Não tem bases argumentativas para fazer esse debate.
Eu acho que o MSN está um pouco atrás do Claudinho e do Bochecha. Mas, Little Claudio and Chic, né? Do Mas, Claudinho e não obstante do Bochecha. do Bochecha. Por que não também do Bochecha? É. Não, mas assim, de trio, né, cara? Eram 3 caras que se complementavam muito e se potencializavam muito, cara. Era um negócio de maluco, assim. Não, Eu acho o Luiz Henrique um técnico muito abaixo do Guardiola, um cara com muito menos qualidade e porra, visão de jogo mesmo, mas é um cara que soube aproveitar muito bem, né? Isso aí. Soube deixar eles 3 livres para conseguir executar o melhor futebol deles, e era um trio que parecia que eles jogavam juntos há 30 anos. Eles sabiam exatamente onde um outro estava, a bola sempre sobrava no lugar certo, os passes e os dribles era um fazendo da forma que o outro ia jogar melhor, e parecia que realmente é um trio muito marcante. Essa Champions que eles ganham da Juventus é impressionante, eles jogam muito melhor que todo mundo, mas ao mesmo tempo é um momento que o Real estava crescendo, cara, como você falou, né? O Real vai ganhar em 2014, ganha em 16, 17, acaba que a gente tem esse suspiro de título do Barcelona, um time jogando bem, mas acaba que era um momento do Real praticamente, né? O Real ganhando tudo nesse momento também. Eu acho que assim, em 2015, nesse momento da MSN, o Barcelona não tinha a sobra que tinha em 2011. 2009 já foi bem foda, mas 2011, cara, como você falou agora mais alguns minutos, era um time que era imbatível. E assim, era imbatível de uma forma que você parava, olhava e você falava assim, bicho, esse time é imbatível para sempre. Esse time nunca mais vai perder. Esse time nunca mais vai perder um jogo na vida. O que o Barcelona do Guardiola, do Messi fazia em 2011 era um negócio que você falava assim, nunca mais vai perder um jogo na vida. Em 2015 era como você falou, um time humano. É um time que sobrou na Champions, um time que realmente contou com um trio inspiradíssimo no ataque, mas era mais humano, era mais... você falava assim, porra, sobraram essa temporada, vamos ver se ano que vem alguém passa, né? E aí, cara, isso é uma parada que acabou influenciando muitas outras coisas, né? A seleção da Espanha nessa época, você falou um pouco também da seleção da Espanha, em 2008 foi campeã da Euro, 2010 da Copa do Mundo, 2012 da Euro de novo, muito Barcelona, né? Uhum. Esse time, esse pessoal moldou não só o futebol do Barcelona, mas o futebol da seleção espanhola. Tinha jogador do Real Madrid? Tinha, mas os caras se adaptavam ao estilo do Barcelona, porque o que a Espanha jogava era barcelonismo, né? E até se falava assim, cara, é o Barcelona sem o Messi. Sim. E foi um time que, né, com o Messi como protagonista ali em 2011, de 2008 até 2013, vamos botar assim, 2012, realmente era um time que parecia imbatível. E depois que o Guardiola saiu do Barcelona, o Barcelona, claro, continuou um time espetacular, continuou um time com jogadores espetaculares, mas que foi se tornando um pouco mais humano, né? E aí acabou dando nessa decadência do Barcelona, um pouco mais pra frente, e aí os jogadores vão começando a sair, né? O Puyol se aposenta em 2014, o Xavi sai em 2015, o Neymar sai em 2017, o Iniesta em 2018, e o Messi vai ficando cada vez mais solitário ali, carregando cada vez mais animal, né? O Noé do Barcelona carregando cada vez mais animal, e aí a situação vai se deteriorando, né? O Barcelona passando por crises políticas, acaba formando elencos horríveis, faz apostas desastrosas como Coutinho, Griezmann, Dembélé, vai botando técnicos muito ruins, sem identificação com o time. O Messi vai para a Copa de 2018, a Argentina passa vergonha e o Messi não consegue jogar direito, mas ainda assim tem alguns títulos e alguns golaços, porque é o Messi, né? O time vai conquistar o Campeonato Espanhol em 2018 e 2019, ele tem golaços contra o Atlético Bilbao, só que o Barcelona já em crise flagrante, assim, o que foi mantendo o time no alto e conquistando títulos foi justamente o Messi, mas quando desafiado o time não conseguia fazer nada, né? Foi acumulando goleadas desastrosas na Champions, sofreu uma virada contra o Liverpool em 2019, se lá em 2015, na época do MSN, teve a remontada contra o PSG, que foi inacreditável, que o time conseguiu virar uma partida que ficou para a história. Agora, em 2019, o time perdeu, sendo uma virada histórica contra o Liverpool, tomou 4-0 do Liverpool com aquele gol do
da cobrança de escanteio do Alexander Arnold, né? Que ele cobra sem Genial. ninguém ter visto pro... O Origi que fez o gol, não foi? Foi. O Origi faz o gol e aí toma a virada, o Liverpool acaba indo ser campeão da Champions em 2019, e depois a grande glória desse Liverpool é jogar de igual para igual com o Flamengo na final do Mundial. Flamengo de Lincoln. De Lincoln e Pará. E um momento que é basicamente a paz de cal nesse Barcelona, que lá para frente a gente vai entender como o fim desse Barça, que é o 8-2 contra o Bayern na Champions de 2020, né? Aquela Champions ali disputada em meio à pandemia, em meio àquela tentativa dos clubes de retomar as competições, disputada em Lisboa, e o Barcelona nas quartas de final da Champions, uma Champions com quartas de final disputadas em somente uma partida, tomou 8-2 do Bayern de Munique, um dos maiores bailes o Brasil que a do gente viu. Filipão tomou 8, né? Um baile que a gente viu, e definitivamente é um momento melancólico desse time do Barcelona e triste da carreira do Messi, né? Que é um cara que ainda estava no momento de poder apresentar mais e não é um cara para tomar um 8-2 desse numa Champions League, não. Definitivamente não estava velho a ponto jogo disso. Desolado. Você via ele nesse jogo tentando fazer sozinho, assim, e tipo assim, puta que pariu, mané. Não é possível. Sem ter o que fazer. E ele acabou ficando muito de bucha de canhão, né? Como até a gente bateu um pouco nessa tecla no episódio do Cruyff. É impossível falar de Barcelona sem falar de Cruyff, é impossível falar de Messi sem falar de Barcelona, sem falar de Cruyff também, né? O Cruyff, ele diz que em muitos momentos da carreira dele, tanto como jogador, quanto como técnico, quanto como dirigente, no Ajax e no Barcelona, ele era usado um pouco como bucha de canhão ali, tipo, como o pessoal da politicagem ali, os cartolas do clube, usando ele como escudo para se defender de coisas, de situações ruins. E eu acho que o Messi passou muito por isso também no Barcelona. Eu acho que o Barcelona se afundou em problemas institucionais, em problemas até financeiros, né? Investiu muito mal, um clube que se perdeu dessa raiz. Até ali o Luiz Henrique, como a gente falou, que apesar de a gente achar que é um cara que não é tão bom quanto o Guardiola, é um cara que representava um pouco mais a identidade mesmo do Barcelona. Desde então, técnicos muito ruins, o Valverde não tem nada a ver, o Setien não tem nada a ver. São caras que não estão à altura do Barcelona, um clube que se afunda em escolhas erradas e politicagem. E o Messi acabou ficando no meio desse fogo cruzado, né? Ele acabou sendo usado ali como tipo, o cara que é o presidente faz a merda, se esconde atrás do Messi, porque, não, mas o Messi tá aqui, o Messi faz tudo certo. E o Messi, bem ou mal, ele não é o cara que... Ele não joga sozinho, né? Ele praticamente joga sozinho, mas... Sim. No fim das contas, nem sempre ele vai ser capaz de jogar sozinho. Conseguiu disputar o Campeonato Espanhol e Copa do Rei e similares praticamente sozinho, mas numa Champions League aí não tem como. Vai enfrentar um time como o Bayern de 2020, era um timaço, não tinha condição. E ele foi se incomodando com isso, né? Foi, tanto que em 2020 pediu para sair, acabou renovando ali por uma questão de identidade com o clube e tal, mas agora, em 2021, é anunciada a saída dele por umas questões financeiras e desorganização do Barcelona, né? O caos financeiro do Barcelona acabou levando à saída do maior ídolo do clube, né? Cara, assim, bizarro. Inexplicável, indefensável. O Barcelona deveria se dispor a vender as cores do clube para manter o Messi. A prioridade número 0. Acima, o clube muda de nome, mas mantém o Messi. E ele querendo ficar, né? Ele querendo ficar, ele com acordo fechado, e os caras perderem uma dessas. O que rolou foi o seguinte, né? O que eu entendi da situação, eles fecharam, o contrato do Messi acabou, aí o Messi topou renovar por mais um ano, e aí, enfim, chegaram nos valores lá, o Messi até topou diminuir um pouco o salário. Quando ele chegou, rolou o seguinte, tá rolando uma negociação dos clubes espanhóis com a Liga Espanhola, o Campeonato Espanhol, que é uma reação à história da Superliga, que a gente gravou um episódio sobre, que, enfim, tem várias condições. Os clubes vão receber uma grana adiantada agora, mas eles fecham um contrato por 40 anos, que limita muitas opções comerciais e, enfim, esportivas mesmo, questão de criação de liga, essas coisas. E aí,
o bagulho era o seguinte, o Barcelona precisava entrar nesse contrato para ter dinheiro para o fair play financeiro, para pagar o Messi, e ao mesmo tempo não queria se comprometer. Então o Barcelona tinha que escolher entre não se comprometer com a La Liga e ter a possibilidade da Superliga, ou se comprometer com a La Liga e manter o Messi. E eles optaram pela Superliga. O Messi chegou lá para assinar o contrato, ele só chegou para assinar, botar o nome dele no papel. A gente tinha E aí o apertado mão e Barcelona tudo. falou, não era bem isso, vamos ver, vamos rever. E aí falou assim, irmão, com todo respeito, não vamos. O Barcelona Vamos virou embora. e falou: não sei o quê. Bora marcar. Focinho de porco não é tomada, não sei o quê. Ficou nessa e aí não rolou. Acabou, né? Acabou simplesmente isso do nada. Uma notícia que na semana que a gente grava esse programa tomou o mundo de assalto, muito surpreendente. É realmente o fim de uma era, né? É óbvio que, porra, a gente vai pensar, não é nada demais, o cara vai sair do clube, mas pra gente que tá tão acostumado com ver esse cara vestindo essa camisa do Barcelona e com essas cores, vai ser muito esquisito ver ele usando a camisa do PSG, que as cores são até parecidas, né? Mas assim, não tá confirmado, mas é óbvio que isso vai acontecer. E é isso, né? É um fim de uma era, mas a pelota não se mante, né? Já dizia o Maradona, o que o Messi fez no Barcelona tá na história, a carreira dele é isso. O que ele fizer a partir de agora é lucro e nada vai diminuir a carreira do Messi, nada vai apagar isso. A única coisa que pode acontecer é ele crescer. Daqui para frente é só lucro e a carreira dele no Barcelona vai ser um momento muito importante e a gente vai lembrar com muito carinho, né? A gente, inclusive, hoje, esse programa, a gente pensou outros nomes para fazer. A gente seria outro nome. A gente até adiantou, né? A gente falou aqui em lives que seria o programa do Alex, mas por causa de convidados, a gente não conseguiu acertar a agenda com os nossos convidados. A gente resolveu mudar e aproveitou esse gancho para falar do Messi, porque é um momento muito significativo, né, cara? É um ponto de virada muito grande para a gente, como pessoas que gostam de futebol. Chico, pelo amor de Deus, que susto, cara. Perdão, cara. Esbarrei aqui. Porra. Tá quente pra cacete aqui em Fortaleza, tá? Eu tô suando. Não, fez um barulho inacreditável. Secar, desculpa, fez um barulho inacreditável. Desculpa. Enfim, pra gente, como torcedores de futebol e fanáticos por futebol, é um ponto de virada. Né? A gente vai... Quando a gente já é meio velho chato, mas quando a gente tiver velho, de fato, a gente vai ser muito mais chato. A gente vai falar, porra, na nossa época a gente viu o Barcelona do Messi, que momento, aquele time. Vai ser um momento que a gente vai lembrar com muito carinho, um momento que se encerra agora, né? O Armário da Bola acaba sendo esse espaço para a gente conversar disso entre nós e com pessoas que a gente gosta, o pessoal que acompanha a gente, que pensa o futebol da mesma forma que a gente, acaba sendo esse espaço para a gente falar disso, e assim a gente vai chegando ao fim desse programa especial da nossa série 10. Chico, seu destaque final. Eu tinha uma pauta para puxar antes do destaque final. A gente quase não começa na seleção. Um dia a gente vai falar. Um dia a gente fala. Esse momento é pra gente falar do Barcelona. É uma conversa à parte, né? É outro jogador. É justamente onde estão as maiores críticas ao Messi e que recentemente também ele contrariou isso tudo, né? Pincelando no assunto, ele é um cara que sempre foi muito criticado por não ter muita identificação com a Argentina, com o sangue argentino, né? Com a identidade argentina vibrante, de ser um cara que não representa tanto isso, muito mais um cara europeu, entre aspas. E agora, justamente a coisa de um mês, ele estava conquistando a Copa América aqui no Brasil, apesar de não ter sido o protagonista da final, ele foi o cara que vibrou como louco, né? E o título foi para ele, né? Deu para ver que na cara dos jogadores que o título era para ele. Mas essa situação, cara, eu acho que por um lado é muito chocante, porque a gente nunca imaginou, né? Assim, poucas vezes a gente viu tanta identificação de um clube, de um jogador. A gente tem, claro, vários casos que... Isso já é seu destaque final, tá? Só para avisar. Não, já é o destaque final. Já estava dado o regulamento. Sim. Inexorável e inoxidável. Não, que a gente tem vários caras que jogaram a vida toda em um clube. Claro, beleza, a gente tem o Ryan Giggs, Totti, aqui no Brasil. A gente tem várias histórias nesse sentido, de caras que têm muita identificação, mas o Messi talvez de uma forma um pouco diferente, né? De uma forma um pouco até mais intensa, e agora a gente vai ver ele em outro clube. E que, por outro lado, eu acho positivo, cara. Eu assim, como você estava falando, quando a gente fez o debate Cristiano Ronaldo e Messi,
gente estava comentando essa disputa, entre aspas. Uma coisa que eu particularmente sempre achei negativa no Messi é ele sempre estar no Barcelona. Para mim sempre parecia uma coisa como ele está numa zona de conforto, assim. Eu acho mais interessante, isso é questão de gosto pessoal, como você mesmo falou, gosto pessoal. Eu acho que é mais interessante um cara que se prova em vários clubes, em várias ligas. Eu sempre preferi isso. E agora a gente vai ver isso, né? A gente vai ver o Messi saindo e vestindo outra camisa. E com certeza ele vai se provar, né, cara? Com certeza ele vai. A qualidade não vai cair por causa disso. E eu acho positivo para a biografia dele não sair da forma como ele saiu. A forma como ele saiu do Barcelona é uma vergonha, não para ele tá alheio a isso, é uma vergonha para o Barcelona. Mas ele jogar em outro clube, ele vestir outra camisa, eu acho que vai ser uma experiência legal pra gente. Eu acho que vai ser interessante ver o que vai sair daí. E apesar de ser chocante e inesperado, vai ser positivo. Ele vai para uma zona de conforto maior, que é jogar o Campeonato Francês, né? Não tem zona de conforto maior que jogar o Campeonato Francês. Mas na Champions League vai ser um time maneiro de assistir. A gente está cravando aqui, se não for para o PSG, vai ser uma surpresa, mas não é só o que a gente acha, é o que tudo indica, né? Já tem notícias, parece que ele realmente vai para o PSG. O Manchester City tentou levar o Guardiola, técnico do City, né? Um time com grana para pagar, mas parece que eles fizeram contratações grandes agora, então seria complicado. Um time vai jogar junto com o Sérgio Ramos. Um time que parece que... É verdade. Um time que parece que vai tentar entrar forte ao Chelsea, mas vamos acompanhar. A tendência é ele ir pro PSG. O Luca perguntou aqui no chat, nosso grande amigo Luca Fiuza, perguntou aqui quem vai usar a 10 no PSG. Eu cravo aqui, quem vai usar a 10 no PSG vai ser o Dagba, lateral direito. Chupa meu cara. O Neymar vai usar 51 e o Messi vai usar 69. Isso, exatamente. Um time de pró-clubes do FIFA. É isso. E assim a gente vai chegando ao final desse episódio do podcast. Episódio esse gravado ao vivo na twitch.tv/Amaro da Bola. A gente vai fazer sempre lives semanais na segunda e no sábado. E a gravação do podcast vai ser a nosso bel prazer. E vai depender dos convidados, de agenda e tudo mais. Então segue a gente nas redes sociais para ficar atento quando faremos a gravação, @Armário da Bola no Twitter, no Instagram, no TikTok, em tudo quanto é lugar. Você pode ficar atento que a gente vai anunciar nossas lives de gravação por lá. E se você quiser ficar nas nossas lives semanais, sábado, no final de tarde. Amanhã tem, para quem está acompanhando ao vivo, teremos uma live legal amanhã. E segunda, 10 horas da noite. Diria. Legal. E uma live segunda, 10 horas da noite, comentando sobre os acontecimentos do futebol brasileiro. Vamos comentar de rodada do Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. A gente agradece a todo mundo que acompanhou a gente. A gente se vê na semana que vem. Grande abraço, até a próxima. Valeu. Olha o que eu te mandei no WhatsApp, Gustavo. Antes de encerrar aqui a live. A live estamos aqui ainda, pô. Não, coisa linda. Encerramos o episódio, mas assim, a gente vai continuar aqui. A gente está aproveitando que a gente está no nosso pico de audiência, tem 8 bilhões de pessoas. Não, mas assim, a ideia é essa mesma. Depois da gravação, a gente fica aqui conversando com a galera. O problema é, as pessoas entram com o nome esquisito e a gente não sabe. Quem é Borrachos? Não sei, provavelmente a gente conhece, mas eu não sei quem é. Identifique-se, mostre quem é você. Diga seu nome. Mr. M. Mr. M. O príncipe do sortilégio, né? Não, mas é isso. Quem tá atento aí, vamos interagir. Não conhecemos, olha aí, amigo. Agora conhecemos a nossa amiga. Agora conhecemos. Já, o Luca falou que é o que ele imaginou, o Dagba com a 10 mesmo. Eu acho que é unanimidade, assim. Eu acho que a crítica esportiva não espera outra coisa que não seja o Dagba com a 10, né? Não, Borracha, você fala que a gente quer te chamar de Cleitinho da Vilinha, provavelmente a gente te conhece e você tá escondendo o jogo, né? Eu começo a ter essa... Vilinho da Cleitinha. Eu quase li Cleitinho da Virilha, pelo menos. Aqui, amanhã a gente vai fazer jogatina, né? Uhum. Vamos inventar aqui o draft, vamos fazer Amanhã vai ser o draft, Quem sou eu? Vamos inventar essas porra. Que rei é esse? Que rei é esse? Bom nome pro nosso joguinho. Que rei sou eu. Vamos trazer um convidado aqui do chat para jogar com a gente? Ou nem? Cara, na real, sendo bastante honesto e sincero, como... Não necessariamente amanhã. Não, mas agora eu quero ver a final do basquete na Olimpíada. Não. Tô falando, tá acontecendo. Tô dizendo para participar da jogatina, não tô falando agora. Sim, eventualmente a gente faz.
A de amanhã não dá porque a de amanhã é fechada, mas quando a gente fizer a dedanha, essas paradas, dá pra gente chamar, pô. Já fica aqui o convite, Luca, que tá aí, Borrachos, menino Cleitinho. Vai ser um prazer ter vocês na nossa chorumagem. Todo sábado a gente quer fazer uma Vai diferentona. brincadeiragem, uma gracinha, um negocinho assim. Uma brincanagem. Quem tá assistindo aí, que não tá comentando no chat também, se quiser comentar, participar, manda aquele alô que a gente... Nossa audiência, o bom da nossa audiência é que metade geralmente é a galera que abre só pra dar moral na audiência e sai, vai, sei lá, lavar tá a louça. No mundo, na Twitch, né? Mas tudo bem, a gente aceita também. Qualquer audiência é audiência. Mas de qualquer forma, a gente quer atrair aí, a gente quer ter vocês participando junto com a gente, não só aqui nesse sentido longínquo aqui no site, no chat, mas também participando efetivamente dos nossos quadros, da nossa gincana do Gugu esportiva. Mais um tema ou vamos encerrar? Aí, ó, Isaquias na água já também. Daqui a pouco. Pô, semana que É vem... a final já? É a final, é 11h53, eu acho. Ele remou agora a semi, vai jogar a final já? Comeu uma banana para não ficar com cãibra e é isso. Né? Não, o Isaquias é um trator, né? Um fenômeno da natureza, ele precisa só botar óleo. Ele é foda. É isso. Semana que vem, pô, vamos ter uma live maneira que a gente não sabe a data ainda sobre cobertura das Olimpíadas. A gente já... isso é legal pra gente adiantar isso é aqui, o pessoal que tá aqui. Comentário na tela, né? Sim. Na dúvida, a resposta é sim, né? Luca, você dá o cu? Tá ligado? Esse hoje com o é teu? Não, semana que vem a gente vai fazer uma live que a gente está com convidados muito, muito especiais. A gente tem Renata de Medeiros confirmada, a primeira pessoa que conhecemos a se tornar um holograma em rede nacional. Isso. Renata de Medeiros vai entrar com a gente está fechando a data certinho para ver que dia que vai ser mais propício e pertinente. Não vai ser só com ela também, vamos ter convidado aí o Sérgio Aranelilhas, né? Inclusive tem que mandar mensagem para ele. Ele vai ser nosso convidado, ele ainda não sabe, mas ele vai ser nosso convidado. Está aqui mesmo sem saber a força, porque o Armário da Bola é assim. E, enfim, a gente vai conversar sobre cobertura olímpica, vai conversar sobre 2020, sobre jornalismo esportivo. Vai ser um papo muito legal. Quem está acompanhando aí a gente agora, segue a gente aí na Twitch, segue a gente nas redes sociais, que semana que vem a gente vai ter um episódio bem legal. Vai ser fica ligado aí que a gente vai anunciar. Bem legal mesmo. Vamos anunciar o horário. E, pô, valeu aí todo mundo que acompanhou. A gente vai encerrar aqui a live. Até a próxima. Grande abraço aí a todo mundo. Até breve. Valeu.